Opa, galera, beleza? Vamos falar aí sobre o circuito RC em paralelo, beleza? Então, a gente comentou aí já do circuito RC em série, tá? Fiz até alguns exemplos para vocês e falamos sobre como ele se comporta, que é a mesma coisa praticamente do RL série. Agora vamos falar sobre o RC série. Em seguida eu posto um exercício, tá? Sobre esse circuito. Circuito RC paralelo, certo? No circuito RC em paralelo, a tensão, tá, R e a tensão XC, ou seja, a tensão que está no resistor e a tensão que está no capacitor, a tensão que está no resistor e a tensão que está na reatância indutiva e no capacitor é a mesma da fonte, ou seja, lembra? Circuito em paralelo, a tensão é sempre a mesma e a corrente se divide, beleza? Cada ramo tem sua corrente individual, ou seja, o ramo do resistor tem uma corrente, o ramo do capacitor tem uma corrente, e aí a soma dos dois é a corrente total do circuito, beleza? Sempre no circuito em paralelo será assim. A corrente no ramo R, né? A corrente no ramo onde tem um resistor, no ramo resistivo, né? Ela é igual a IR, né? Que é igual a tensão total dividido por R, né? Ou seja, lei de Ohm, tá? A tensão total dividida por R. A tensão total é a mesma da tensão da resistência, porque eu só tenho uma tensão no circuito em paralelo. E a tensão aí, a corrente, na verdade, né, no resistor, ela sempre vai estar em fase com a tensão total. Eu vou mostrar isso para vocês, beleza? A corrente no ramo capacitivo, ou seja, a corrente que vai passar no capacitor, ela é igual a lei de Ohms, tá? A corrente no capacitor é igual a tensão total dividido pela reatância capacitiva, que é a resistência do capacitor. E a corrente no capacitor, ela está adiantada, como a gente está falando do circuito capacitivo, ela está adiantada em relação à tensão em 90 graus. Beleza? Desculpa aí rapidinho. Ela está adiantada em 90 graus, porque a gente está falando do circuito capacitivo, beleza? A corrente de linha IT, que é a corrente total, que seria a soma da corrente R e da corrente C, eu vou explicar isso mais para frente, tá? Ela é igual à soma dos fasores de R mais de C, então é a soma vetorial. A gente já fazia isso no circuito indutivo, por isso que eu acredito que isso seja mais fácil agora para vocês, beleza? Então, aí eu tenho aí um circuito, com capacitor em paralelo e eu vou explicar realmente tudo o que eu acabei de falar, beleza? Então, circuito com um capacitor e um resistor em paralelo. A tensão da fonte VT é a mesma tensão que chega no resistor, então aqui a mesma tensão que chega aqui. Então, se eu fosse falar aqui a tensão VR e aqui eu tenho a tensão VC. Se eu fosse falar isso aqui, eu falaria o quê? Que a tensão VT ela é igual à tensão no resistor, a tensão total, que é igual à tensão no capacitor. E essas tensões elas são iguais em módulo e em ângulo, elas não têm defasagem, tá? A tensão é a mesma, certo? Só que eu tenho uma corrente que sai da fonte e essa corrente se divide, a corrente vai para o resistor e a corrente vai para o capacitor, beleza? A corrente se divide, só que acontece, essas duas correntes, elas estão defasadas, ou seja, elas estão defasadas 90 graus uma da outra. E a corrente no capacitor ela está adiantada 90 graus. E a corrente do resistor está atrasada 90 graus. Beleza? Então, se você olhar o diagrama fasorial aqui, ó, a corrente no capacitor ela está adiantada, tá? 90 graus da corrente no resistor. Aqui o fasor da corrente do resistor, tá? Lembrando que o sentido de avanço é sempre para cá. Beleza? É sempre sentido aí nesse sentido, beleza? Então a corrente ela está avançada, né, adiantada 90 graus em relação à corrente do capacitor em relação à corrente do resistor. E sempre, tá? Como eu disse, a tensão total ela está em fase com a tensão do resistor e a tensão do capacitor, que está em fase sempre com a corrente do resistor. Então a tensão total aqui ela está em fase com a corrente do resistor, ou seja, ela está atrasada também 90 graus em relação à corrente do capacitor. Então,
A corrente do capacitor está adiantada 90 graus nesse circuito em relação à tensão, tá? Em relação à tensão total e em relação à tensão do resistor. Beleza? Agora a corrente total, ela é a soma fasorial dos duas, da corrente do resistor mais a corrente do capacitor. Essa, tá? Essa corrente aqui total, ela é a soma fasorial desses dois. Ou seja, aqui dá pra gente ver, ó, aqui a gente tem a corrente no resistor, aqui a gente tem a corrente no capacitor, 90 graus de defasagem, ok? A corrente total é a soma fasorial dessas duas. Então vai ser a corrente total é a soma de IR ao quadrado, mais IC ao quadrado na raiz, tá? Que isso a gente já conhece. E para eu saber o ângulo de defasagem da corrente total, tá? Em relação à tensão total e em relação à corrente do capacitor, eu tenho que fazer a tangente, tá? Aí isso no circuito já em paralelo é a tangente da corrente do capacitor dividido pela corrente do resistor, tá? Eu sei basicamente qual é a tangente. Para eu saber o ângulo, eu faço o arco tangente da corrente do capacitor para a corrente do resistor. Beleza? E nesse circuitozinho aqui, eu sei que a fonte ela não enxerga um resistor e um capacitor, a fonte só enxerga apenas um dispositivo, né? Ou seja, ela enxerga um negócio que a gente vai chamar de impedância, né? Para eu calcular a impedância no circuito em paralelo, tá ok? Para eu calcular a impedância no circuito em paralelo, a fórmula é essa aqui, ó. Tensão total dividido pela corrente total, eu sei a impedância, ou seja, eu pego a tensão total da fonte e divido pela corrente total da fonte, ok? Então, circuito em paralelo basicamente é isso, não tem nenhum segredo, tá? Recapitulando, tensão total é igual a tensão no resistor, que é igual a tensão no capacitor. Corrente total é a soma vetorial da corrente do resistor com a corrente do capacitor. A tensão total ela está em fase com a resistência, tá? Que está atrasada a 90 graus com a capacitância, ou seja, com a corrente do capacitor. Então a tensão total está em fase com a corrente do resistor e está atrasada a 90 graus com a corrente do capacitor. E a corrente total, tá? Ela está defasada, beleza? Para eu saber o defasamento da corrente total, eu tenho que fazer o arco tangente de IC, tá? Sobre IR. E para eu saber qual é a resistência que a fonte está enxergando, eu tenho que fazer a tensão total dividido pela corrente total. Eu vou saber a impedância desse circuito total. Beleza? Vou fazer um exemplo para vocês já já e até mais.